Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 26 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quinta-feira, seguimos aí com rodada decisiva no Mundial de Clubes, também tem um jogo no Campeonato Brasileiro da Série B e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa o like, faz o comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um palpitão aí pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 16 horas, Mundial de Clubes, a Juventus da Itália recebendo o Manchester City da Inglaterra. No grupo, a Juve e o City já estão classificados. A disputa aqui é para ver quem fica na primeira colocação. E isso pode ser muito importante. Deixa eu mostrar para vocês. Time, por que esse jogo é tão importante? Vamos lá. Aqui eu estou num simulador de primeiro e segundo lugar dos grupos, tá? Confrontos confirmados. Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, Paris Saint-Germain e Inter Miami, Flamengo e Bayern de Munique. Nesse momento, isso daqui já está confirmado. O restante são algumas projeções, tá? Só que assim, a Juve, nesse momento, vem na primeira colocação e o City é o segundo colocado. Nesse momento, a Juve em primeiro e o City na segunda colocação, a Juve estaria teoricamente de um lado mais fácil. Desse outro lado, ficaria o City, Real Madrid, Bayern, Flamengo, Paris Saint-Germain, só pedreira. Agora, se o City vence a partida da Juventus, o City vem teoricamente por um lado mais leve e a Juve entra no lado mais pesado, tá beleza? Pensando no chaveamento e também na parte técnica, olhando aí os dois times, eu acho que o City não perde da Juventus. O City ganha ou empata. E jogos do City, geralmente partidas para 2 ou mais gols, tá legal? E a Juve, nesse Mundial de Clubes, tem mostrado ser uma equipe over goals, por incrível que pareça, tá beleza? Então, vejo sim um favoritismo pro City e uma partida aí para pelo menos 2 gols. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Juventus e Manchester City. Jogo para 2 gols, 80%. Pré-live é um jogo aí interessante para gols, tá? Com relação aos escanteios, a Juve 5.6 de média, o City 7.4. O City com uma bela média de escanteios. Cartões, Juventus 2.2, City 1.4. Momento que eu gravo o vídeo, eu ainda não tenho a média do juiz. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Juventus e Manchester City. Time, é o seguinte, com base nas escalações, tá bom? Vamos lá. Pelo lado da Juve, 2 jogadores aqui para finalização chute a gol. O Wiltz, que joga pra caramba, e o Kolo Muani. Para finalização, chute a gol, esses 2 jogadores aí têm representado bastante, tá? Pelo lado do City, com base na escalação, o Haaland e também o Phil Foden. Agora, 1 hora antes da partida, a gente vai ter a escalação oficial. Se de repente entrar o Omar Marmoush como titular, também é uma boa alternativa aí para finalização, chute a gol, tá bom? Desarmes. E vamos lá, jogadores aqui para desarmes nessa partida. Pelo lado da Juve, Kalulu, bastante regularidade nos desarmes, e também o Thuram, meio-campista aqui da Juventus. Pelo lado do City, quem vem desarmando com bastante regularidade, pelo menos um desarme por partida, é o Bernardo Silva, tá bom? E vamos lá, para fechar aqui essa análise, jogadores para cometerem faltas. Pelo lado da Juventus, o atacante Kolo Muani geralmente faz uma falta por partida, e também o meio-campista McKennie. Uma faltinha por jogo, geralmente ele comete. E vamos lá, às 16 horas, para fechar aqui o grupo da Juventus com o City, o Wydad Casablanca jogando contra o Al-Ain. Vamos lá. Aqui essas duas equipes estão eliminadas. Jogo para cumprir tabela, amistoso de luxo. Quem é o favorito? Time, um pouquinho de cuidado aqui, tá?
não temos um grande favorito nessa partida. Pelo que eu assisti, um leve favoritismo pro Wydad Casablanca, tá legal? Levíssimo favoritismo. Como é um amistoso de luxo, os jogadores devem jogar de forma mais descontraída, aquela marcação mais tranquila, eu diria. Então, eu vejo um cenário aqui para pelo menos 2 gols na partida e as duas equipes podendo balançar as redes. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Wydad Casablanca versus Al Ain. Jogo para 2 gols, 80%. Com relação aos escanteios, vamos lá. Wydad Casablanca, 3.5, Al Ain, 5.9. Cartões, Wydad Casablanca, 1.7, Al Ain, 1.3. É amistoso, um amistoso de luxo, vamos dizer assim. Eu acho que é um jogo aqui para poucos cartões. E vamos lá, jogadores que podem ser interessantes aí para finalização, chute a gol, pelo lado do Wydad Casablanca, o Lort e também o Obeng. Pelo lado do Al Ain, o Laba, bastante finalização, e se estiver em campo como titular, o Raimi também é uma boa opção. E vamos lá, às 22 horas, jogo do Al Hilal contra o Pachuca. No grupo, o Real Madrid é o primeiro colocado, o Salzburg na segunda colocação, ambas as equipes com 4 pontos. O Al Hilal é o terceiro colocado, tem 2 pontos. Só a vitória interessa para o Al Hilal. Se o Al Hilal empatar ou perder, ele está fora. O Pachuca já está eliminado. Ou seja, a gente tem aqui um Al Hilal que precisa da vitória, jogando contra um Pachuca que já está eliminado. Ou seja, eu acho o Al Hilal favorito. Acredito sim que o Al Hilal vença essa partida. Tá beleza? Jogos do Al Hilal, geralmente jogos para 2 gols. Pô, Marcão, contra o Salzburg rolou um 0x0. Rolou, faz parte do futebol. Mas jogos do Al Hilal, geralmente jogos aqui para pelo menos 2 gols, tá legal? Vitória do Al Hilal, uma partida aí para pelo menos 2 gols. E vamos lá, probabilidades aqui para Al Hilal e Pachuca. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 70%. Com relação aos escanteios, Al Hilal 6.5, é uma equipe agressiva que vai para cima, se não sai o gol, acabam saindo os escanteios. O Pachuca tem uma média de 5.9. A média do Al Hilal no primeiro tempo de escanteios é de 3.3. Como eu falei para vocês, o Al Hilal contra o Real Madrid e contra o Salzburg começou o primeiro tempo muito forte, finalizando muito e também fazendo escanteios, tá bom? Com relação aqui aos cartões, Al Hilal 1.8, Pachuca 1.8, jogadores na tela. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Al Hilal e Pachuca. Antes de falar de jogadores, deixa eu mostrar uma coisa muito interessante para vocês. A postura do Al Hilal no primeiro tempo contra o Real Madrid e contra o Salzburg. Com relação a finalizações, contra o Real foram 11 e contra o Salzburg 10. Ou seja, o time começou aqui a milhão. E contra o Pachuca, com o Al Hilal precisando da vitória, eu acho que não vai ser diferente. Eu acho que a gente vai ter bastante finalização a favor do Al Hilal já no primeiro tempo. E também escanteios. Agora sim, jogadores. E vamos lá, falando primeiro aqui do Al Hilal para finalização chute a gol. Como o Al Hilal precisa do resultado, joga contra um Pachuca já eliminado, eu acredito que a posse de bola e a pressão seja maior aqui do Al Hilal, tá bom? Vamos lá, jogadores para finalização chute a gol. Marcos Leonardo, que deve jogar como centroavante. Aldalsari, também com bastante regularidade em mercado de finalizações. Milinkovic Savic e o Malcom. E quem vem batendo aí as penalidades do Al Hilal é o Rubem Neves, tá bom? De repente, se tiver um pênalti, provavelmente é ele quem vai bater. Pelo lado do Pachuca, quem geralmente finaliza, chuta gol e faz gol na equipe é o Rondon. Fechou? E vamos lá, jogadores aqui que geralmente fazem muitos desarmes na partida. Aldalsari, time, toma cuidado, um é volante e o outro joga mais na frente. Esse daqui, ó, ele vai finalizar e chutar gol. Esse daqui é para desarme, tá combinado? E o Renan Lodge, ele também vem desarmando bastante aí nas partidas do Al Hilal. Com relação ao Pachuca, 2 jogadores que desarmam bastante. Montiel e o zagueirão Pereira. Fechou? E vamos lá, 22 horas para fechar aqui esse grupo, o jogo do Salzburg contra o Real Madrid. Real Madrid, que vem na primeira colocação, e o Salzburg é o segundo colocado. Olhando as duas equipes, por mais que o Real Madrid
ainda não teve uma grande partida nesse Mundial de Clubes, antes da partida, pelo elenco que possui, o Real Madrid é bem favorito. Acredito sim na vitória do Real Madrid, mesmo jogando sem o Mbappé, tá beleza? Jogos do Real Madrid, geralmente jogos para pelo menos 2 gols. Vitória do Real Madrid, partida para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Salzburg versus Real Madrid. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 80%. Com relação aos escanteios, Salzburg 5.2, Real Madrid 8.1. Real Madrid é uma equipe muito agressiva, vai para cima, vai para dentro. Se não sai o gol, sai o escanteio. Com relação aos cartões, Salzburg 1.3, Real 1.2, as duas equipes aqui com médias baixas de cartão. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Salzburg e Real Madrid. Pelo lado do Real Madrid, mais uma vez, parece que o Mbappé não vai jogar. Vai jogar aqui de centroavante, ó, o Gonçalo Garcia, tá bom? Como ele vai jogar de centroavante e o Real Madrid cria bastante, finalização, chute a gol, o mesmo gol, Gonçalo Garcia, pode ser interessante. Um jogador, poxa vida, eu tô esperando tanto uma partida aí mais interessante, mais na pegada do Vini Júnior. Será que não vem um golzinho do Vini nessa partida? Eu vou torcer por esse gol. Nessa escalação, o Valverde tá aqui, mas aqui tá errado. Quem joga nessa posição é o Arda Güler e o Valverde vem aqui pro meio de campo, tá bom? O Arda Güler é um cara que vem participando bastante aí das partidas, vem finalizando e também chutando a gol. No meio de campo do Real Madrid, falei do Valverde, o Valverde participa pra caramba, inclusive meteu gol na última partida. E também o Bellingham, para finalização, chute a gol, é um jogador interessante. Vamos falar agora de desarmes. Time, vamos lá, falar de desarmes agora. Pelo lado do Salzburg, percebam que desse lado do campo a gente tem o Bidstrup e também o Lainer. Esses dois jogadores vão acabar marcando o Vini Júnior. O Vini é um cara que põe a bola no chão e vai muito pra cima. Então eu acredito que esses desarmes possam acontecer, tá bom? E o Bidstrup tem muita regularidade nos desarmes. E o Lainer, que vai bater de frente com o Vini, também com bastante regularidade. Então são dois jogadores aí interessantes para desarmes. Bidstrup e o Lainer, jogadores do Salzburg. Pelo lado do Real Madrid, o zagueirão que chegou do Bournemouth, Haugensen, vem fazendo aí muitos desarmes, e o Bellingham. O Bellingham é um jogador interessante para desarmes e também o Bellingham, geralmente ele comete uma faltinha por jogo, tá? Aqui, ó, as faltas cometidas pelo Bellingham nas partidas. No último jogo, passou ileso, mas geralmente ele comete uma falta por jogo. Beleza? E vamos lá, além das partidas do Mundial, também separei aqui um jogo na China que pode ser bacana. Às 8h35 da manhã, Shanghai Port versus Dalian. O que eu pude perceber? É um jogo que chama gols. Os 5 últimos jogos do Shanghai Port em casa, extremamente over gols, e as duas equipes marcando muito forte. A equipe visitante do Dalian também é uma equipe over gols. Então, eu acredito que essa partida tenha pelo menos 2 gols e também um forte indício para as duas equipes marcarem nesse confronto. Fechou? Apenas para complementar aqui o nosso estudo entre Shanghai Port e Dalian. Jogo para 2 gols, 95%. Gol no primeiro tempo, 75%. Fechou? E vamos lá para fechar aqui os nossos estudos. Às 21h35, Campeonato Brasileiro Série B. O CRB jogando contra o América Mineiro. Tabela de classificação, o CRB vem na 4ª posição e o América Mineiro é o 13º colocado. Race das equipes, o CRB em casa ganhou 3 e empatou 2. O América Mineiro jogando fora são 4 derrotas e 1 vitória apenas. Ou seja, jogando em casa com esse retrospecto, o CRB sim tem um leve favoritismo. Lembrando, Campeonato Brasileiro Série B é um campeonato traiçoeiro, tá bom, galera? Mas assim, antes da partida, eu vejo aqui uma vitória ou um empate para o CRB. Mercado de gols, Campeonato Brasileiro Série B, geralmente jogos para menos de 3 gols e meio. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para CRB e América Mineiro, jogo para menos de 4 gols, 90%. Com relação aos escanteios, CRB 3.7, América Mineiro 5.6.
Final do primeiro tempo, tem uma probabilidade interessante aqui para sair escanteio. De repente o jogo tá 0 a 0 em alta intensidade, a chance de sair um escanteio no final do primeiro tempo ou no final do segundo tempo é grande. Com relação aos cartões, CRB 2.2, América Mineiro 3, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, nosso melhor palpite para o dia de hoje, no confronto entre Real Madrid e Salzburg, vitória do Real Madrid, e no jogo entre Al Hilal e Pachuca, Al Hilal empate anula. Time, vídeo tá acabando, já deixou o like, fez aquele comentário, muito obrigado, ajuda demais, e amanhã a gente traz tudo de novo aí para vocês. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã, valeu, fui!